Gente, muito boa noite. Boa noite aos nossos convidados, pessoal da FIA que está aqui no backstage ajudando a gente, e todos os nossos participantes de hoje, todos muito bem-vindos. O meu nome é Mônica, eu sou coordenadora de sustentabilidade na FIA Business School, dentro do programa de gestão estratégica da sustentabilidade. E hoje nós vamos ter dois convidados muito queridos, nosso ilustre Fábio Barbosa, dispensa apresentações, ele já, a gente está com mais de 400 inscritos para esse evento, e eu suspeito que isso tem a ver com os nossos ilustres convidados. Então, bem-vindo, Fábio, e o querido Reinaldo, que é, além de professor, também é coordenador da nossa pós-graduação aqui na FIA. Eu vou só dar alguns avisos rápidos. A gente vai colocar no chat daqui a pouco um link, logo vou explicar para vocês o que é. Hoje a nossa temática é sobre, a gente vai falar sobre o papel das organizações na sociedade civil dentro da agenda ESG. Então, a gente trouxe dois expoentes dessas duas áreas, né? A gente tem o Reinaldo e o Fábio aqui para conversar com a gente. A gente também queria avisar, a gente vai abrir uma série de bolsas de estudo para os nossos alunos interessados nos cursos de pós-graduação, no curso de gestão e pós-graduação das organizações da sociedade civil, que começa agora no final do mês de março, talvez primeira semana de abril. A FIA tem uma atividade já marcante nessa área de gestão da responsabilidade social e gestão das organizações da sociedade civil, em diversos âmbitos, né, gestão de negócios de uma forma geral, e a gente vem já numa agenda de fomentar a liderança dessas organizações através de bolsas de estudos de diversas formas. Então, nós estamos abrindo hoje também, quem se interessar, o link vai estar aqui no chat daqui a pouco, a Lorete vai colocar aí para quem quiser se inscrever, e a gente está analisando a seleção das bolsas aí, então, quem tiver interessado. A gente sabe aqui na FIA, né, que a gente tem uma demanda importante de gestores, tanto no terceiro setor, né, para as organizações da sociedade civil, como para os negócios, e a gente vê cada vez mais essas organizações conversando e trabalhando juntas, né, para avançar a agenda da sustentabilidade. Os últimos meses, eu diria assim, a gente viu um aumento importante do trabalho das organizações da sociedade civil no engajamento com o setor privado para avançar a agenda da sustentabilidade. A gente sabe que essa jornada é uma jornada de longo prazo, e nenhuma organização, especialmente nenhuma empresa, consegue chegar num resultado importante sem a colaboração de toda a sociedade de uma forma geral, né? Governo, cidadãos, o terceiro setor, todos têm que estar envolvidos, mas todos têm desafios um pouco diferentes. Então, eu acho que hoje a gente vai tratar um pouco da perspectiva do terceiro setor, com os nossos expoentes de hoje, né, o Fábio e o Reinaldo, que têm muita experiência, né, são pessoas que estão na agenda da sustentabilidade há décadas já. O Fábio vem mais de um trabalho com setor privado. Eu sei que o Reinaldo também, mas ele tem um histórico importante do terceiro setor, e eu sei que o Fábio também tem já uma incursão importante no terceiro setor. Então, a gente trouxe esses dois craques aqui para conversar com a gente sobre isso. Eu vou passar a palavra para eles, para que eles contem um pouco a perspectiva deles, e depois nós vamos abrir para perguntas, tá? Quem tiver perguntas tem tanto no chat, mas tem um Q&A aqui no Zoom aqui embaixo. Vocês coloquem ali, se vocês puderem, as perguntas, e eu vou tentar fazer uma curadoria para juntar as perguntas para que a gente possa responder o máximo possível. Então, Fábio, boa noite, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco.
Mônica, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, prazer poder dividir esse fórum aqui com o Reinaldo. O Reinaldo é amigo, a gente lembrava há pouco, de mais de 20 anos, né? Que a gente começou, e tanto 21. O Reinaldo... 21, olha só. E tanto o Reinaldo como eu, assim, era uma época que pouco se falava sobre isso, né? Então tem um pioneirismo bastante grande na agenda que então, né, Reinaldo, é chamado de responsabilidade social, depois passou a ser chamado de sustentabilidade e agora chama de ESG, com as devidas nuances e tudo mais, mas é mais ou menos o mesmo propósito, né? É ter empresas voltadas para a sociedade, voltadas para o impacto que causam na sociedade, a questão da inclusão, a questão de você olhar para outros participantes do mercado e da sociedade, além dos acionistas, jamais ao invés dos acionistas, né, mas sempre além dos acionistas. E acho que é muito bom que esse tema tenha crescido, Mônica. Se quiser ser um pouco otimista, né, e eu sempre consigo ser, o tema cresceu muito nos últimos anos, né? Vem crescendo, vinha muito devagar, acho, e agora deu uma acelerada, né? Muito boa. E eu vou falar só primeiro por que eu acho que isso acontece e depois falar um pouco do papel que eu vejo, né, das OS, ONGs, rapidamente para dar espaço aqui para o Reinaldo também completar, né? Mas eu falo que eu tenho uma frase que eu uso há muitos anos e eu vou repetir aqui, eu acredito muito nela, e até pelo número de pessoas que a gente tem inscrito aqui, né, e alguns já participando, assim, 78 participantes agora que eu estou vendo aqui, isso aqui há alguns anos não teria ninguém, tá? Agora tem bastante gente querendo fazer, e eu falo desse assunto a toda hora. Mas meu ponto é o seguinte, eu falo que se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Isso eu acho que é verdade no mundo, mas eu não consigo nem falar de Brasil, quanto mais do mundo. Então, vou ficar no Brasil aqui. Esses jovens, em geral, têm uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a minha geração não teve. Isso significa que, falo como geração, né? Você pegar indivíduos, obviamente, não é verdade. Mas como geração, a geração dos 40 anos e a geração dos 20 anos, né, que eu passei dos 60, que são, para mim, outras gerações, né, tem uma cabeça. E esse assunto, né, Reinaldo, quando a gente falava, ninguém sabia, era uma bobagem, né? Eu era ridicularizado por abraçar árvores ou por chamar o Reinaldo para falar sobre diversidade, numa época que esse não era assunto, né? E agora eu vejo esse assunto em todos os lugares. De uma forma resumida, eu costumo dizer que os consumidores estão começando a ter outros padrões na hora de escolher o que vão consumir. Eles querem olhar a origem do alimento, eles querem olhar se a carne veio de área desmatada ou não, eles querem saber como é que você trata com resíduos, querem saber a saudabilidade, se tem muito sal, tem muito açúcar, enfim, querem saber uma série de coisas sobre a empresa, como é que a empresa trata a questão de diversidade, e eles começam se a embalagem é plástica, eles começam a trazer isso para o padrão de consumo deles. Bom, são os jovens, né? Os investidores também, tem duas vertentes. Tem um investidor que também quer colocar o dinheiro em coisas que ele acredita, e tem um investidor que fala, ou aquela empresa está conectada com esse novo padrão de consumo, vai desaparecer. E, por fim, tem os jovens talentos. Eu brinco assim, Mônica, que eu sempre entrevistei pessoas, né, ao longo da minha vida, por dever de ofício. Agora eu me sinto entrevistado. As pessoas querem saber o que a empresa faz, por que faz, onde faz, como é que trata a diversidade, como é que trata a licença paternidade e maternidade, enfim, um mundo de coisas. E eu acho isso bárbaro. Aí eu faço uma brincadeira dizendo assim, embora eu seja bancário, tenha trabalhado em banco a vida inteira, né? Assim, eu não sou capaz de fazer nenhuma projeção sobre economia. Nenhuma, é muito difícil. Mas sobre demografia eu sei fazer. Cada dia vai entrar no mercado um jovem consumidor, investidor, talento, e traz no seu padrão de decisão essa questão do ambiental, do social, da governança, da ética, e cada dia sai do mercado um aposentado ou alguma coisa que achava tudo isso uma grande bobagem. Não importa, o que importa é a produção, eu como a carne assim, não quero saber de onde vem, e plástico, e jogo lixo, e enfim, e tanto faz. Que era assim o mundo, também não estou criticando, não. É um mundo que está mudando. Nós somos também produtos do ambiente em que vivemos, né? A gente estava um pouco à frente, Reinaldo, mas nós dois também somos frutos de uma sociedade que começava a prestar atenção nisso. Então, Mônica, primeiro que eu acho que esse negócio veio para ficar e é muito importante. As empresas têm um papel enorme diante disso, inclusive para sobreviver. Eu estou convencido, e o legal é essa evolução, e daí eu falo de ONG já, o legal é que eu vi a evolução dessa área de responsabilidade social
ficar alocada dentro de recursos humanos, depois ser colocadas em relações institucionais e depois ser estratégico. Várias empresas têm a área ESG dentro da diretoria da empresa, porque o produto precisa ser desenhado baseado nisso, porque a distribuição precisa ser baseada nisso, porque a consideração, enfim, o impacto social que isso vai trazer naquela região precisa estar no desenho do investimento. Falando de grandes empresas, né? E cada vez mais vindo para pequenas, até porque as grandes pedem para as pequenas, no caso, que sejam suas fornecedoras, para também fazerem isso, né? Então, é muito positivo. É o papel das ONGs nessa história. Toda empresa é muito grande e é muito racional. Quer dizer, pode ser, eu costumo dizer que pode ser por convicção, porque acredita que é o seu caminho certo, pode ser porque, além de convicção, tem a questão da conveniência, né? E acha que isso vai fazer diferença, melhor ficar ali no jogo. Não acredito muito, mas é melhor eu jogar esse jogo aqui. Eu brinco que tem o terceiro, que é por constrangimento. Isso porque uma vez alguém, Reinaldo, me procurou, falando assim, eu quero uma pessoa para ser diretora de sustentabilidade. É uma brincadeira, né? Mas a história é verdadeira. Mas para fazer o quê? Não sei, mas não dá para dizer que eu não tenho. Então, arranje alguém aí que eu preciso dizer que eu tenho. Esse é o terceiro caso, é constrangimento. Aí, voltando ao ponto aqui, uma ONG, eu acho que é importante, ela está trabalhando diretamente, né, em duas frentes. Primeiro, algumas ONGs trabalham direto no caso, educação. Então, tem umas que vão lá, que cuidam de uma escola, outra cuida de hospital, a outra cuida de questões de pobreza, de miséria e tudo mais. Eu acho que é bastante importante e, felizmente, nós temos. Eu escrevi no artigo de hoje que a cultura de doação no Brasil está melhorando, né? Fiquei muito feliz. Eu vejo isso melhorando. As pessoas doam muito mais no Brasil do que doavam, né? E, obviamente, acelerou com a pandemia, mas não é um fenômeno que aconteceu a partir da pandemia, né? Mas, então, tem essa. E tem as ONGs que trabalham em políticas públicas, né? É uma forma também de você alavancar aquilo que pode ser que precisa ser melhorado, né? E não trabalho diretamente. Eu tenho dois exemplos nos quais me envolvi. Um é a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que faz um trabalho maravilhoso na primeira infância, o Reinaldo conhece bastante bem, e eles não têm uma creche propriamente dita, né? Mas eles trabalham em políticas públicas, né? E conseguem ter um grande impacto, até maior do que poderia ter caso fizessem ou trabalhassem em creches diretamente, né? O outro é o Todos pela Educação, né? O Todos pela Educação, ele tem escola? Não tem escola nenhuma, né? Mas tem um trabalho de advocacy, de melhorar a questão do ensino, da base nacional comum curricular, tudo isso que não existiria se não tivessem essas ONGs, né? Então, só para provocar a conversa aqui, tem duas e outras formas de atuação, né? Mas acho que são dois exemplos de como as ONGs podem se posicionar, que era um pouco a pergunta que você me fazia no começo dessa abertura. Então, quis dar um contexto e depois mostrar que as empresas têm um papel fundamental e que as ONGs também têm. E, olha, termino dizendo isso aqui, está chovendo na nossa horta. Não vamos reclamar, a gente está remando a favor da correnteza. Reinaldo e eu já remamos contra a correnteza, agora é a favor da correnteza, a coisa está vindo. Então, Mônica, como palavras iniciais, eu deixo isso e devolvo a palavra para você. Obrigado. Obrigada, Fábio. Não, muito bacana. Inclusive, uma das coisas, quando a gente criou esse evento, né, Reinaldo, a gente estava pensando, a gente estava comentando, é como na COP mesmo, no ano passado, ficou evidente a participação do terceiro setor para realmente alavancar, né, a agenda, como você está falando, de políticas públicas e tomar, né, e chegar nos resultados que tiveram. É verdade que os resultados lá eles foram muito mais sentidos pela grande e novidosa participação do setor privado, né, que era muito ausente. Mas o setor privado sozinho não conseguiria ter alavancado a agenda daquela forma. Então, né, por exemplo, essa criação de indicadores, essa criação de frameworks para as empresas poderem avançar, tudo depende de um terceiro que não é dentro, né? Eu sempre falo aqui para os nossos alunos e para os meus clientes, falo assim, é muito difícil a empresa mudar as regras do jogo, porque a empresa está jogando o jogo, né? Você precisa do governo, mas você precisa também da sociedade civil organizada para poder ajudar essas regras se movimentarem, né? Então, essa que você está falando está chovendo na nossa horta,
é isso aí mesmo, mas a verdade é que esse papel das organizações da sociedade civil, ele não é reconhecido ainda como importante, mas ele tem uma importância fundamental e está cada vez mais evidente. E é por isso que a demanda por organizações da sociedade civil mais fortes, mais potentes, né, é cada vez maior, porque se sente que a contribuição deles é fundamental, né? Reinaldo, passo para você a palavra, conta aí para a gente um pouco. Agora já pego daqui para frente já. Muito bom, Mônica, estar aqui com você, sempre é muito bom a gente estar trabalhando junto, é uma alegria. E estar aqui com o Fábio, que está nessa trajetória aí, como a gente falou, né? Só eu com ele ali, 21 anos, eu saí do Bank Boston, que teve um papel bem importante, né? Também ali naquele finalzinho dos anos 90, tá? O Geraldo Carbone, que era o meu chefe, eu era o executivo lá, mas se não tivesse um chefe bacana que me liberasse para estar na fundação do Instituto Ethos, que não me liberasse, na verdade, que estava junto ali, né, para fazer os indicadores Ethos, né, que eu ajudei, toda aquela fase importante que a gente plantou, não tinha. Então, Fábio, você é o nosso líder aí, que assim que eu saí do Boston, pude prestar serviço, aí eu fui para o lugar que eu gosto, de prestar serviço, eu como educador, eu como uma pessoa que quer ver acontecer, foi muito bom estar ali com você, nos liderando, né? E tá hoje aqui, puxa, né, que bacana, tudo aquilo está chovendo na horta, porque a gente plantou essa horta, né? E você, Guilherme Leal, tantas pessoas que tiveram uma visão importante ali, não só do ambiente de negócios, mas do país e do planeta, né? Que é isso, né, Mônica, que a gente está falando aqui, né? Eu até separei uma frase de um documentinho, que eu acho que é até anterior a isso, mas aqui está dizendo que é de 2002, para dizer uma coisa, né? O desafio nosso comum para todas as pessoas do planeta e para todo mundo, empresa, sociedade, todo mundo, é o desenvolvimento sustentável, essa agenda para a gente tornar a vida viável, né? E aí você tem essas maneiras das empresas responderem a isso, e aí tem uma escolha, né? Tem empresa que até hoje não escolheu nada disso, e você tem um volume grande desse mundo nosso, desse ambiente de negócios no mundo e no Brasil, que vem caminhando para isso. Para você responder essa agenda mais ampla, tem que ter essa parceria, né, com as organizações da sociedade civil, no caso de países democráticos, hein? Porque, veja, né, países autoritários que não gostam de democracia, e essa conversa tem tudo a ver com democracia. Onde não tem democracia, você não tem uma sociedade civil atuante, capaz de fazer essas coisas. E é só nessa junção, né, do que a gente no Brasil chamou o primeiro, segundo, terceiro setor, só nessa articulação é que é possível que a gente responda aos desafios do desenvolvimento sustentável, né? Então, foi sempre isso parte dessa história. Tem gente que olha ainda tudo fragmentado, vai estudar as empresas e fala, lá o Banco Real, coisa e tal. E não vê que lá, né, Fábio, lá, desde qualquer assunto que a gente olhava ali, eu estou falando como consultor ali, né, do banco, qualquer assunto nosso envolvia parceria com organizações da sociedade civil. E vice-versa, organizações da sociedade civil que queriam efetivamente impactar a sociedade e cumprir seu papel, elas tinham que se juntar também com as empresas. Isso não sem conflitos, às vezes visões que precisam até hoje, né, serem aprimoradas, entendidas, não sumir com o conflito, né, que ele é positivo para a inovação, mas qualificado, né? Um debate qualificado, um entendimento do que é o mundo empresarial, por parte das empresas, o entendimento do que é o mundo das organizações da sociedade civil. A frase é do World Business Council for Sustainable Development, 2002, eu acho que eu vi isso antes, mas olha que bonitinho. O desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado por um país sozinho, não pode ser alcançado por uma só esfera como a economia. Essa prática exigirá certas parcerias nunca antes estabelecidas na história. Já do final dos anos 90, que a gente começou a trazer mais fortemente essa conversa para o mundo empresarial, já tinha sido criado o GIF, final ali comecinho, né, 2000, o Instituto Ethos, a gente vive isso, né?
vive isso, parcerias nunca antes imaginadas na história, que transcendem, né, essas questões, transcendem não quer dizer que negam, mas que transcendem as questões de esquerda, direita, essas visões, né, às vezes polarizadas ali, onde é importante que a empresa se situe nisso para dizer assim, olha, eu tenho um propósito, eu tenho valores, eu tenho coisas, com isso é possível dialogar com todas essas organizações, com todos esses temas que antes não eram do mundo dos negócios e hoje é. Né? Então, Fábio, que bom estar aqui com você. Nós não somos testemunhas da história, né? A gente estava ali na horta ali, que hoje, onde está chovendo hoje, mas a gente estava aí nessa horta liderando, né? Fazendo essas pessoas todas que se engajaram ao longo dessa história toda. Eu acho que isso é bonito de dizer, né? Tantos outros, né? Que são muito gratos para dizer assim, puxa, a gente teve experiências, vivências, a gente enfrentou ali conflitos, desafios, dúvidas, questões, mas a gente vivenciou toda essa conversa de sustentabilidade, isso nos deu uma formação que hoje a gente tem aí um verdadeiro exército, né, de pessoas trabalhando, seja em organizações não governamentais da sociedade civil, seja nas empresas. Né? Bacana. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para o Fábio, vou colocar primeiro, agora escutando o Reinaldo, pensei numa coisa. Fábio, com a tua experiência, especialmente no setor financeiro, né, que é um propulsor da agenda ESG per se, né? Como é que você vê a integração das ONGs, né, dentro dessas organizações? Por que eu estou te perguntando isso? Quando eu trabalhei na Danone, há muitos anos atrás, e eu liderava o Comitê de Sustentabilidade, um dos desafios meus era trazer stakeholders externos para fazer parte, né, do comitê, seja de forma ad hoc ou de forma mais permanente, para que eles pudessem trazer essa visão diferente do terceiro setor, né, que muitas vezes é muito crítica, né, das empresas. Assim, eu queria te perguntar se você continua vendo é uma certa hesitação, né, do setor privado de trazer as ONGs para dentro da organização, porque, historicamente, muitas das ONGs, especialmente aqui no Brasil, elas sempre foram, eu não sei como é que dizia esse português, tipo whistleblowers, né? Eles iam criticar a atuação das empresas. Hoje, especialmente fora do Brasil, imagino que no Brasil isso está mudando também, muitas das ONGs, elas são fornecedores, né? Elas servem, elas provêm uma série de serviços, não só para a sociedade, mas às vezes até para as empresas, né? Então, como é que está essa dinâmica de interação? Assim, qual é a oportunidade que existe dentro, por exemplo, do setor financeiro, ou com as empresas que você é conselheiro, tal, para trazer essa visão, digamos, que às vezes é conflitiva, né? Acho que o que o Reinaldo estava falando, essa visão conflitiva ela é importante, porque a sustentabilidade ela é multidisciplinar e muitas vezes as visões realmente elas são meio antagônicas mesmo, né? A gente precisa conviver com isso. Como é que é? Primeiro eu vou fazer uma consideração, depois eu vou tentar responder a sua pergunta. A consideração é a seguinte, vou pegar 3 empresas que eu estou no conceito, tá? Itaú, Ambev e Natura. Todas as 3 têm uma fundação, né? A Fundação Alzer Renner, a Fundação, o Instituto Natura ou a Fundação Itaú, né? Que são ONGs propriamente ditas, né? Elas trabalham basicamente com iniciativas filantrópicas e trabalham voltados para a educação, voltados para a natureza, voltados para a saudabilidade, ou seja, no que for, não vou entrar no detalhe. O que está muito legal é que nessas 3 empresas, dentro dos negócios, existe a preocupação de ESG dentro da empresa, não apenas nas fundações, é dentro do negócio, né? A fundação não é para ser... na fundação a gente faz o bem para a sociedade, aqui na empresa, seja o que Deus quiser. Não é isso. As empresas querem fazer corretamente. Então, dentro de cada uma dessas empresas, tem programas que são adequados às especificidades de cada uma delas. Então, na Ambev tem a questão do plástico, a questão da água, na Natura tem a questão da Amazônia, que sempre foi muito ligada, a questão do plástico. No caso do banco, tem a preocupação muito grande com relação à questão de diversidade, até pelo tamanho enorme que a empresa tem, né? Quase 100 mil funcionários, e tem a questão de financiamento, de proteção da Amazônia, tudo. Então, o que eu acho legal é que isso veio para dentro da estratégia da empresa. Então, eu queria manter isso como importante.
Como isso veio para dentro da estratégia da empresa, a ideia, e eu participei um pouco disso lá atrás, antes de entrar nesses conselhos, né, tinha uma brincadeira que é keep your friends close, keep your enemies closer, né? Quer dizer, mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto. E foi a ideia de conversar com as empresas, né? Conversar com as ONGs. Eu mesmo tenho uma curiosidade que eu lembrei agora, quando eu estava no banco, eu fui no Procon, o pessoal não acreditava. Eu falei, vim aqui no Procon conversar com o presidente do Procon para entender, porque era um antagonismo a relação entre Procon e banco, né? Terrível. E daí fomos lá e foi ótimo. Eu fui no sindicato uma vez falar com os bancários, né? O pessoal não acreditava que eu fazia essas coisas. Eu falei, mas vamos lá conversar e ver. E daí fomos nas ONGs também, agora falando mais recentemente, que olham a questão de natureza, que olham a questão de diversidade, de inclusão social, que olham a questão de impacto que você causa em determinadas regiões, que olham a questão da água, enfim, um monte de ONGs. E tem sido, elas chegam a ser, em alguns momentos, algumas fazem só o alerta, né? Conversam, algumas são, vai ficar assim mesmo, que são absolutamente do contra, mas a maior parte ouve, entende e uma parte boa e crescente colabora, né? Aliás, algumas delas estão se transformando até em consultorias, né? Mas, escuta, eu também quero fazer a coisa certa, agora me ajuda, não fica só jogando pedra, né? Como é que eu faço isso? Então, eu estou sentindo que as ONGs estão se aproximando, estão conversando, em alguns casos ajudam com ideias, em outros ajudam com críticas, né? E isso tem levado a uma evolução muito importante de um assunto que não tem uma solução óbvia, né? A questão da diversidade, a gente sabe muito bem as dificuldades que tem de acelerar esse processo. A questão do meio ambiente, Mônica, só para pegar e eu converso bastante, aliás, hoje de manhã eu tive uma conversa com um fundo internacional sobre isso que eu vou falar agora, é a questão da transição energética, né? Quer dizer, é muito bonito falar, eu estava num fundo assim, ele falou, nós não vamos mais investir em empresas de petróleo, né? E só para jogar um pouquinho de polêmica aqui na reunião, eu falei, eu também acho que não devia investir em empresas de petróleo. Agora, você não vai descer aqui e abastecer seu carro num posto de gasolina, porque isso é hipocrisia. Quer dizer, você não quer investir, mas quer que eu invista para ter gasolina para você, né? Porque se eu não investir, não tem gasolina, você não anda, não aquece sua casa. O assunto é nos Estados Unidos. Então, tem que se pensar com praticidade. Então, as ONGs estão colaborando nisso. O exemplo final, e eu termino aqui, um fundo muito grande, um outro fundo, tinha decidido não investir na Exxon, que dispensa apresentações, empresa de petróleo, e depois chegaram à conclusão que não era o caminho parar de investir lá, porque não pode parar de investir, que as pessoas vão morrer se não tiver petróleo. Mas colocaram 2 ativistas no conselho da Exxon para que a Exxon assuma compromissos de, daqui a 10 anos, eu estou chutando agora, não tenho noção, daqui a 10 anos, daqui a 5, daqui a 280, sei lá quanto, de começar uma transição, né? Então, entraram dentro da empresa, e aí sim ajuda. É isso. E, Reinaldo, você acha a mesma coisa? Que eu estou vendo você balançar assim a cabeça, eu acho... Não, é um mundo tão rico, acho que é isso que o Fábio quer dizer, que está chovendo na horta, que é exatamente isso. Olha que tempo lindo que a gente está vivendo. Mas com guerra, com esses conflitos todos, você está dizendo tempo lindo de construção. Essa crise está sendo muito diferente, isso é coisa de gente que talvez está na estrada há tanto tempo, né? A gente diz isso. Fala, puxa, que tempo bacana para a gente se reinventar. E fazer essas parcerias aí nunca antes imaginadas na história, né? É importante ter esse diálogo, né, Fábio? De novo, não é tirar a capacidade crítica dessas organizações, porque um dos papéis das organizações, da sociedade civil, um dos papéis é exatamente nos apontar caminhos, não porque são sabidas, porque sabem de tudo, são donas da verdade e tal, mas elas se dedicam a isso, a enxergar a realidade e a desenhar ali, com base na escuta, né, da sociedade, numa visão mais ampla, nos apontar esse caminho. Mas precisa ter esse diálogo, essa parceria, e isso é bem interessante. Imagine o tempo... Eu estou há 44 anos nesses temas de direitos humanos, nessas questões todas, eu tinha 16 anos, estava lá já apanhando da polícia, inclusive, porque era a época da ditadura, né? Mas era impossível pensar nessa conversa de empresa e o social. E o outro lado, as ONGs discutindo com empresas por causa do capitalismo, da coisa toda. Tal. Então, é um mundo hoje de construção bem interessante. Alguém aí falou da visão sistêmica, né? É isso mesmo, para dar nome, né? Mas é você ter uma visão do todo, né? Agora, a Fátima... Que a gente perde, né? A Fátima fez um comentário aqui, você pediu assim, olha,
É verdade, tem uma série de empresas que têm visão preconceituosa, não tenho dúvida. O que eu acho muito legal, é que, primeiro que é um número cada vez menor. Fátima, minha cara, esse assunto não existia há 15 anos, 20 anos. Tá? Então, vamos olhar alguma perspectiva de evolução. Segunda coisa, eu tentei falar na minha abertura que é uma questão geracional, sim. É geracional. Tem pessoas que acham tudo isso uma grande bobagem e não vão mudar a cabeça, até porque, Reinaldo, você vai lembrar, tem um senhor, não vou falar o nome dele lá no Banco Real, né? E uma vez eu comecei a falar para ele dessas coisas, ele falou, Fábio, tudo que você está falando invalida a minha vida toda, eu não posso me olhar no espelho, eu não vivi isso, eu levei uma outra vida. Então, é interessante, né? Ele queria, basicamente, falar, não vai dizer que tudo que eu fiz está errado, pelo amor de Deus. Mas, brincadeiras à parte, a pessoa vem, os mais jovens têm essa cabeça. Então, nas empresas, você até coloca aqui que as pessoas de alto escalão, normalmente são pessoas mais velhas, são mais resistentes. É a pressão dos jovens, do consumidor, do investidor. E eu termino com um exemplo aqui. Os bancos agora têm um compromisso que assumiram, não é deles não ter, a questão é meio ambiente, tá? Não é deles não terem impacto no ambiente, é o portfólio de empréstimos do banco em 2030, 40, sei lá, não sei exatamente quando, não vai ser carbono zero. Então, o banco, outro dia com uma empresa de carvão, o banco não financia mais a empresa de carvão, o cara está ficando desesperado. Daí, o que ele está fazendo? Assumindo metas de redução, assumindo metas, não sei o que lá, daí o banco empresta. Então, realmente a coisa está vindo e está vindo por todos os lados, né? Então, tem que olhar o meio copo cheio. Certo, Renan? Eu gosto de pensar, Fábio, não sou eu que criei isso, claro, mas que nós somos, eu acho que é uma postura humilde da gente se ver em qualquer organização, mas para nós no ambiente empresarial, a gente é parte do problema, é parte da solução. Então, você tem você se reconhecer assim, né? E isso para cada um de nós é importante. Essa conversa depende do jeito que a gente leva, ela gera culpa. E o que a gente quer é responsabilidade, é corresponsabilidade, melhor ainda, né? Então, isso faz a diferença, você tem que ter uma didática aí, né? Uma pedagogia. O teu jeito, né, Fábio, sempre foi ter os mantras. Vou usar um dos teus que você não citou ainda, então vou usar. Que, aliás, vem de antes, viu? Você que deu notoriedade para isso, mas eu já te falei que isso vem de antes. Impossível ser uma empresa bem-sucedida num país mal-sucedido, numa comunidade mal-sucedida. Você foi a pessoa que deu, esse mantra aí, vamos chamar assim, foi essencial para a gente cutucar, né, as empresas insensíveis, para perceber assim, você olha o teu caixa no final do dia, aquela ideia do triple bottom line, aquela coisa toda, na prática você trouxe essa visão. É isso, né, que tem que nos mover. E esse sentimento de fazer parte do problema deixa a gente sem essa ponta ali, né, no dedo, na cara de uns dos outros, né, que não ajuda, porque aí você não vai fazer as parcerias essenciais. E também não vai ajudar essas pessoas, que talvez esse caso que você está citando aí, lembrando de um colega, mas hoje eles estão embarcados, hoje eles estão nessa horta, hoje eles estão aí, né? E isso é bacana para ver que transcende até essa questão de gerações, né? Para a gente também deixar claro, assim, ó, não é dizendo que nós, a turma dos anos 50, 40, 50, 60, jogue fora a gente. Não, aí o Fábio é um exemplo bom aí, né? Uma pessoa muito, muito mais velha do que eu está aí. Tá cheio de cabelo. Vamos para o assunto. Eu só achei essa visão, né, de não gerar culpa. Eu que lido bastante aí com o tema de diversidade, com esses temas todos, quando você vai falar da questão social, né? Eu ajudei a criar lá, viu, Fábio, a Fundação Itaú Social, lá atrás. Aliás, foi a mesma pessoa que estava com você no Marco Zero, lá no Banco Real, que é a Isabel Vasconcelos. E ela estava lá também no Itaú criando aquilo lá. Quando a gente criava essa coisa, vinha uma denúncia junto, né? Você trazia os dados da educação no país, da desigualdade racial, de gênero. Então vinha uma denúncia, parecia que era uma acusação e gerava essa defesa, né, que o Fábio trouxe de, puxa, mas então tudo que eu fiz estava errado? Fala, calma. Você é parte do problema, mas você também é parte da solução. Esse lado, parte da solução, é que a gente precisa chamar as organizações, mesmo empresas. Muita gente aí falando, mas a minha empresa, o meu... Cuidado, a gente está generalizando aqui empresas, ONGs, mas você tem ONGs problemáticas, são contra a democracia,
que é de gente, inclusive, desonesta. Quando a gente está falando isso, está falando desse movimento que está indo na direção do desenvolvimento sustentável. E é como o Fábio disse, olha, uma das coisas que eu faço é liderar não, que eu sou servidor lá, que eu tenho muito prazer, mas eu sou o secretário do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, já convidei o Fábio para estar lá, porque é para ele ver a horta que ele plantou, está lá. 146 presidentes num tema delicadíssimo, né, ainda hoje, e 146 presidentes, homens e mulheres, que se posicionam, que falam sobre a importância de respeitar todas as pessoas, tal. Não, é dessa turma que a gente está falando, é desse movimento que a gente está dizendo. Claro que há resistências, claro que a gente vai ficar para trás, que não quer descarbonizar nada, que não quer nada com nada. Essa turma não vai. E aí a gente vê dicotomias aí, né? De novo, as separações, as caixinhas, as coisas. Ah, mas está falando de diversidade, não é o mesmo assunto da, né, carbono zero, essas coisas, o investimento lá na ExxonMobil, nessas coisas. Gente, está tudo integrado, é a mesma visão, é as mesmas questões. Quando você põe 2 ativistas num conselho, isso é diversidade também, que é um problema, né, nesse tema, que é você reduzir diversidade e inclusão a minorias, que é você reduzir as organizações da sociedade civil à pobreza, à desigualdade, quando a gente, de novo, está falando de um todo muito mais amplo. Você está lidando com cultura, com inovação tecnológica, as organizações da sociedade civil, elas atendem muito mais do que isso, e mesmo quando se inserem no assunto de pobreza, o exemplo que você trouxe, Fábio, é interessante para ver. Olha, tá lidando não para substituir, não é assim, eu ocupo um buraco que o outro não ocupou, né, que o Estado não fez, então eu existo para cobrir o buraco de alguém. Não, eu existo para complementar, eu existo para avançar, para fazer avançar. Eu existo, seja fazendo uma coisa pequenininha num cantinho de uma comunidade, de um bairro qualquer, eu estou ajudando a fortalecer a política pública de saúde, de educação, de inovação tecnológica do meu país. Essa visão é importante, né? Porque senão fica ali aquela coisinha, as ONGs é para cuidar dos pobres, ou só da desigualdade. Fala, não é bem assim, né? A gente está olhando muito mais amplo. Tem ONGs que lidam, sempre dou esse exemplo, você olha lá para o Hospital Albert Einstein, aquele voluntariado que tem ali no Einstein, que com certeza não é para pessoas pobres. Isso quer dizer que não tem valor aquilo? E é uma sociedade civil, é voluntariado, é uma coisa toda que está lidando com gente que está precisando ali receber uma atenção por conta de uma doença específica, por conta das condições, e claro que olham para a visão mais ampla, as comunidades do entorno, essa coisa toda, mas a gente não reduzir, né? Nós estamos falando de solidariedade, de elevar o patamar civilizatório da sociedade, é isso, né? Que essa agenda da sustentabilidade nos traz. Por isso, fortalecer a democracia, ter essa visão sistêmica, ter essa visão das parcerias, não sem crítica, não sem conflito, para a gente se ajudar a cumprir com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Muito bem. Uau, bacana. Cadê as questões do povo, hein? Eu vou passar algumas questões aqui, tão bacana. Mas eu vou fazer, antes assim, eu vou fazer só uma complementação ao que vocês falaram. Você sabe que há uma semana ou 2 atrás, a União Europeia publicou a taxonomia para as questões sociais aqui, né? Então, o que aconteceu há 2 anos atrás para as questões ambientais, que foi o que meio catapultou o que a gente hoje conhece como Agenda ESG, que é o que o Fábio explicou, né? Que são os bancos fazendo as suas estratégias vinculadas a esses critérios, né, que a União Europeia aqui trouxe primeiro, vai acontecer também para as questões sociais. Então, uma tarefa importante das ONGs vai ser traduzir isso para questões regionais, né, porque a comunidade europeia colocou coisas que são importantes para eles aqui na Europa, mas isso vai ter que ser traduzido e adaptado para questões específicas, né, regionais, e o Brasil tem questões muito diferentes da Europa. Então, a questão do social, né, dentro da agenda ESG, ele vai tomar um protagonismo nos próximos meses e anos, acho que a gente nunca viu. E o papel das ONGs vai ser ajudar o setor privado a decifrar como é que isso funciona na prática para eles, né, porque
as questões de pobreza, né, de inclusão, que vocês já falaram aqui, elas já são conhecidas, mas como esses frameworks, né, essas estruturas, para avaliar e vincular isso a critérios de investimento, é que a gente vai ver agora se desenvolver. E aí entra, como, né, alguns participantes falaram, entra a ciência, né, a parte acadêmica, vários tipos de organizações que vão ajudar isso a se consolidar. Então, a gente vai ver muita oportunidade. E é uma coisa que no Brasil a gente tem pouco, essa parceria com o mundo acadêmico. Eu não vejo, como talvez por conhecer os outros países todos, né, como é rico isso, como participa tanto aqui, por algum motivo a gente não caprichou. Fecha meu parênteses, desculpa, Mônica. Mas, bom, pensando que a gente está dentro de uma organização acadêmica, isso é um ponto para a gente trabalhar nos nossos cursos, é verdade isso. A gente precisa trazer o background, né, como a gente tem para a questão ambiental, para a questão social, né? A questão ambiental, a gente fala daqueles Science-Based Targets, né? Eles já estão ali definidos, tem um framework. Para a questão social, isso ainda está muito incipiente, né? A gente precisa mesmo disso. Então, é uma lacuna aí para ser desenvolvida nas escolas de negócio, por que não, né? Nós estamos aqui justamente para isso. E agora eu acho que, amarrando já com as perguntas eu anotei algumas aqui, mas eu vou colocar de uma forma meio assim, genérica, antes, eu vou perguntar para vocês dois. Assim, a Agenda ESG, ela criou uma série de critérios, né, assim, de avaliação, de benchmarking, na verdade, para investimento. Mas essas questões de ética, de compliance, né, de impacto social, ambiental, elas, de alguma forma, vão influir na forma como as próprias ONGs são geridas, né? As ONGs, até agora, elas estavam um pouco abstêmias, né, de tudo isso, assim, ou absolvidas, digamos, não sei qual seria a palavra, mas elas não estão sendo criticadas, mas, como o Fábio bem colocou, a gente tem um investimento, né, ou doações que vão entrar para essas organizações de uma forma ou de outra, e esse recurso, ele vai ser influenciado por essa mentalidade, né, esse tipo de avaliação. Então, as próprias ONGs agora, elas vão ter que, como a gente fala aqui, raise their game, né, elas vão ter que começar a incorporar esses critérios, né, de ética. Então, é como o Reinaldo falou, a gente tem uma série de ONGs que não só são contra a democracia ou não ajudam em nada o desenvolvimento sustentável, mas também, por exemplo, a gente teve aqui há pouco tempo atrás um escândalo da Oxfam aqui brutal, né, do comportamento ético dos líderes e tal. Como é que isso vai... O que você fala é Inglaterra. Aqui na Inglaterra. Que, assim, na verdade foi meio na África, mas a Oxfam é inglesa, né? Então ela aqui está uma parte importante, os fundos vêm daqui, né? Então como é que isso vai refletir na gestão? E aí o link para isso é um pouco, eu vou colocar aqui logo em seguida, como que a gestão das ONGs está sendo influenciada por essa nova realidade do desenvolvimento sustentável para todos, né? Onde antes a ONG só era aquele que criticava, mas agora ela é parte, né? E ela vai ser avaliada dessa forma. Como é que vocês veem esse... Mônica, bom, tanta coisa para a gente falar, né? Mas vou tentar ser esse objetivo. De novo, falar de evolução, né? A vantagem de ser mais velha é que a gente vê a perspectiva histórica. Está tudo indo na direção certa. O ritmo não é o adequado, mas na direção certa. Faço com o maior respeito, vou falar o seguinte, quando eu era jovem, a ONG que existia era um pouco Liga das Senhoras Católicas, e faziam super trabalho para a época, super trabalho, mas era quando não estava em férias, quando não tinha alguma outra obrigação familiar, e daí faziam o seu trabalho. A maior parte, lógico, generalização horror, muito, muito boas, mas eu lembro disso. Era tipo uma ocupação de horas vagas, sem muito compromisso, e quando der, eu dou um pitaco lá, né? E depois as empresas passaram a ter essas fundações, tipo na base, olha, the business of business is business. Eu vou fazer negócio aqui, tá uma creche ali, cuida de um hospital. Cara, mudou muito, muito mesmo. Né? As ONGs, para falar OSCs, como queira, ficaram absolutamente profissionais, na sua maior parte. Aquelas com as quais eu digo, profissionais, não são pessoas que vão lá de graça no tempo livre apenas. Tem pessoas que vão lá, são profissionais, fazem carreira, se estudam, se aprofundam, se envolvem,
e com isso melhorou muito a qualidade. Fazem um planejamento, alguém colocou aqui também, fazem um planejamento estratégico, sim, de qual vai ser meu foco, qual vai ser enfim, a maneira de fazer captação, qual vai ser o público que eu vou atender. Enfim, eu acho que isso mudou muito. E o que está mudando, está do lado da administração. E como uma coisa puxa a outra, né, isso também é fluxo, resultante, desculpe, do fluxo financeiro, e começa a falar, escuta, qual é o impacto que está tendo? Eu tenho R$1 milhão aqui. O que eu faço isso? Vamos dar R$1 milhão por uma coisa que tem um impacto cheio. Eu vi que alguém falou da Liga das Senhoras Católicas, exatamente, antigamente, agora é totalmente diferente. E é muito boa, e é profissional, exatamente isso que mudou. Mas eu vou dar R$1 milhão, que impacto vai ter? O fato de dizer que tem uma boa vontade, que tem boas intenções, é uma condição necessária, mas não suficiente. Eu quero saber se esse recurso escasso da sociedade, que é chamado capital, dinheiro, se ele está sendo alocado de uma maneira a ter um impacto adequado, seja através de políticas públicas ou de organizações diretas, de obras diretas e tudo mais. Então, começa a ter a necessidade de medir, de aferir. Como é que eu sei que você está fazendo bom uso desse dinheiro? Né? Porque eu estou aqui com 10, eu vivo isso no banco, tem 10, 20 pessoas para buscar dinheiro. Aonde você coloca, todos os projetos são bons, todos são bons, mas não há dinheiro para tudo. Como é que você busca aquele? Então, as ONGs também estão se profissionalizando, estão buscando impacto, estão buscando medir, estão contratando pessoas, estão fazendo a coisa focada, estão limitando quanto que vai de gasto no direto versus no indireto. Enfim, é uma grande evolução que está acontecendo, sim, e acho que isso também faz parte desse projeto, essa discussão que você propôs, que temos aqui, Mônica, de que elas reagem a uma sociedade que está mudando e elas influenciam a sociedade para que mude de uma forma mais estruturada e um se alimenta e a coisa tem caminhado. É isso. Aí eu gosto de homenagear também as pessoas que construíram isso, né? Luiz Carlos Merege, lá na FGV, o nosso Alfredo Santos, né? Na FIA, né? Esses anos todos desse curso, né? Que agora eu estou aí a co-coordenando aí, né? Com você, Mônica, com o Isaac, com essa turma toda, e com o Alfredo, e com essa turma bacana que está lá, é bom lembrar da BONG, do próprio GIF, é bom lembrar de todas essas organizações que nesses últimos 20 anos, vamos dizer, Dona Ruth Cardoso, falecida, né, com Comunidade Solidária, houve todo um esforço nessa direção, que a gente chama assim, fica esquisito, profissionalizar, né? Eu digo esquisito porque parecer, né, tem limites esse termo aí, né? Mas é de trazer para as ONGs essa coisa. Hoje, profissionalizar uma organização da sociedade civil é exatamente o que você falou, Mônica, de trazer esse cuidado com sustentabilidade. Muitas organizações ficavam avessas a isso, falavam, eu não tenho que cuidar da gestão de pessoas, porque nós temos uma missão tão nobre, então eu posso bater nos meus funcionários, posso xingar, posso fazer qualquer coisa, não preciso olhar para essa questão de pagar homens e mulheres com o mesmo salário, tal, porque eu sou já tão nobre na minha missão, olha que perigo, né? Então, o profissionalizar, com essa ressalva que eu estou fazendo, porque às vezes fica assim, profissionalizar é imitar a empresa. Hoje mesmo eu postei isso, que é uma frase que eu uso bastante para dizer, cuidado, né? Não fica fazendo uma assimilação mecânica do mundo das empresas, porque às vezes vai assimilar o retrovisor, né? Aquilo que é do passado, do pior das empresas, vai usar um planejamento estratégico, umas visões que o próprio mundo empresarial já está descartando na construção do desenvolvimento sustentável, agenda ESG. Então, presta atenção, que é isso que a gente faz no curso, né? Que é isso que se coloca nessa formação para dizer, olha, profissionalize nesse sentido de preste atenção na questão ambiental. Não, mas eu cuido de criancinha pobre. Fala, você faz parte. O que nós temos de comum, de novo, é os objetivos do desenvolvimento sustentável, é a agenda de sustentabilidade, isso nos diz respeito a todos. Neste país, né, Fábio? Nós lá atrás, já fazendo isso e dizendo, olha, qualquer coisa que a gente faça, você quer fazer algo relevante nesse país, é a questão racial, é a questão do negro. O Banco Real, em 2001, o Fernando Lanzer, ainda antes da Lígia, quando a gente colocou o quesito raça-cor no cadastro dos colaboradores, que era obrigado desde 99 pelo Ministério do Trabalho,
portaria do Ornelis, lá no governo FHC, mas também isso nos obrigava a olhar os candidatos. Então, aquela conversa, não tem candidato negro, esse assunto, não existe racismo e tal, a gente já, em 2001, 2002, já botando o dedo nessa ferida, e imagine o impacto disso. Uma ONG que não enfrenta o racismo, que não promove questões ambientais, que não olha para essa questão do carbono, do mesmo jeito que toda a sociedade deveria olhar, está para trás, né? É isso que a gente quer nessa formação, nessa coisa toda, a gente aprender ali, a fazer a gestão, o aspecto jurídico e tal, mas também essa visão mais ampla. E como somos todos influenciados e influenciamos a sociedade, o gostoso é ver que a coisa vai pegar, a sociedade vai forçando as empresas a ir nessa direção, as empresas, e também, diga-se de passagem, tem que reagir aos anseios da sociedade. Então, eu acho que a coisa vai caminhando, assim, podia ser mais depressa, mas tem que caminhar passo a passo, né? E eu acho que eu tenho visto ver alguns comentários aqui, sempre com aquela, mas não é em todo lugar que é assim, tem gente, realmente, o que nós estamos falando assim, nem é a maioria. Na verdade, quando eu e o Reinaldo começávamos a falar disso, não era ninguém, agora tem uma minoria, mas é crescente, né? E eu sempre falo o seguinte, eu não sei como resolver os problemas do país, eu não sei como resolver os problemas de que não existe efetivamente, que tem muita gente que não está na mesma ponta. Eu sei o seguinte, se cada um varrer a sua calçada, o país está limpo. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, nas ONGs onde estejamos envolvidos ou não, nas empresas onde estejamos envolvidos ou não, sobretudo no nosso dia a dia, né? Eu falo assim, Mônica, o Brasil precisa de várias reformas, né? Precisa de reforma política, reforma previdenciária, tributária, trabalhista, mas, sobretudo, precisa de uma reforma de valores. Essa tem uma vantagem, não precisa passar no Congresso, não precisa negociar com ninguém, é cada um de nós, no dia a dia, fazer as coisas da maneira correta, né? Fazer com transparência, como alguém colocou aí, com ética, e fazer a nossa parte, né? E daí, na expectativa de que o país é o que é, ele é a somatória das ações de cada um de nós, né? Então, vamos trabalhar com as pessoas que pensam como a gente, que valorizam, as ONGs que estão na ponta certa, alguém colocou aqui também, vamos dar bons exemplos de coisas que dão certas, de maneira a fazer com que as coisas comecem a ganhar vulto, ganhar dimensão, né? E a gente vai colocando no corner aqueles que trabalham de uma forma indevida. O Reinaldo vai lembrar, ao lado do Banco Real, tinha um projeto maravilhoso da Rua ao Lado, né? Rua ao Lado, Gilberto de Menstein. Tinha traficantes. Aqui que a gente fez, a gente falou, olha, a gente colocou com virtualmente luz, né? Não apenas luz real, né? Mas colocou um café, uma floricultura, uns bancos, uma música, e as pessoas foram embora, né? Os traficantes que ficavam naquele beco ali. Assim, as pessoas que vivem à sombra não resistem à luz. Vamos acender a luz e vamos fazer o que eu escrevi lá, era outra coisa, se cada um mudar a sua rua ao lado, a gente muda o mundo. O que eu quero dar com esses dois exemplos, da calçada e da rua ao lado, vamos fazer o que está ao nosso alcance. Não tente mudar o mundo, é impossível mudar o mundo, mas o seu ao redor você consegue mudar. E se você mudar o seu ao redor, na somatória, a gente muda o mundo. Isso, Mônica. Ali para o Brasil, viu, foi um movimento importante, porque o Banco Real foi referência, eu diria até mais que a Natura, que eu acompanhei bem de perto lá com o Guilherme, com o Luiz, com aquela turma toda, a CPFL, vários outros, mas você, Fábio, você conduziu de um jeito, porque você falava, você tinha essa coisa, e com aquilo que você falou lá atrás, né, a empresa falava, eu social, eu dou um dinheirinho, eu faço uma vaquinha, né? Eu dou um dinheiro lá, mas e a relação com os fornecedores, com teus colaboradores, com teus clientes? Não. Aqui é business. Aí eu dou lá o dinheirinho. Então, você fez parte daquele movimento, eu também, o Instituto ETS, de falar, nada contra institutos e fundações, mas essa conversa não se reduz a isso. Não se reduz não quer dizer que não olhe também para isso. E aí, quando fechou esse ciclo, já foi uma outra fase, né? A Laura Ultramária, a coisa toda, né? A Rua do Lado, ali foi com o Gilberto de Menstein. Eu acho que fechou esse ciclo para mostrar essa mensagem. Nós estamos falando também do social, inclusive da Rua do Lado, não só do país, do planeta, mas olhe para a Rua do Lado, foi bonita aquela mensagem, né? Aquela coisa toda, e que mostrou essa coerência. Olha, essa agenda é completa, ela não se reduz a uma coisa ou outra. É isso que é business hoje, é isso que as ONGs precisam entender o que é isso que eu estava falando antes de começar da carta do Larry Fink, de janeiro eu reli hoje lá, por causa
preparar uma aula. Eu gostei que ele afirma isso, né? Porque às vezes eu fico ainda encontrando, né, Fábio, essa conversa de, isso daí é ONG, isso daí não é business. E ele fala, isso é business. Nós não somos ambientalistas, nós somos empresa, nós não somos uma ONG de direitos humanos, enquanto nós respeitamos direitos humanos como negócio. Nós somos negócio, né? Eu gostei dessa coisa, porque senão fica assim, né? De novo, tentando fugir. Chega, né, Mônica? Você sabe que a gente já está terminando viu, aqui. Fábio? Esse povo fala demais. Ainda bem que fala, né, gente? Porque... e só fala coisa bacana. Eu estava pensando no que vocês, né, refletindo, existe já trabalhos científicos, isso já é muito conhecido, de que para mudar a mentalidade das pessoas, a gente só precisa de 10% dentro de uma organização ou de uma comunidade para realmente efetivar. Se você tiver 10% da comunidade, né, em sintonia com essa mudança de mentalidade, você contagia positivamente, você já inicia essa mudança que a gente quer ver. Então, claro, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança profunda. Não é uma coisa que você faz, né, como você estava falando para aquele investidor, você deixa de investir, mas você vai lá e abastece seu carro, né? Não é uma coisa hipócrita. Ela precisa ser genuína para gerar realmente essa mudança que a gente está vendo. Então, esse é um processo, né? A gente sabe que a sustentabilidade é uma jornada. Cada organização está numa fase diferente, né? O Fábio colocou, o Reinaldo trouxe outros exemplos, né? Que vocês veem que estão uma minoria, mas eles vão trazer a mudança, eles vão contagiar o sistema, a gente já está vendo, quem está nisso há muito tempo, nos últimos 10, 20, 30, 40 anos, né, entende isso muito fácil. Quem está entrando agora está pegando uma fase boa. Mas isso, assim, tudo para amarrar a nossa conversa aqui, quem se interessar, quem quer trabalhar no terceiro setor, deve se profissionalizar, deve buscar mentores, deve buscar conhecimento, deve buscar interagir com o setor privado e ajudar, entender que a agenda da sustentabilidade, como foi dito logo aqui no começo, é um comprometimento de todos, né? Ninguém vai conseguir avançar sozinho, né? A gente já viu esses exemplos antigos, o avanço que uma empresa ou uma organização consegue fazer sozinho, ele é muito pequeno, né? Ele não faz verão. Então, a gente tem que trabalhar junto e realmente, né, o terceiro setor, ele dá uma liga para tudo isso, né? Ele é fundamental. Então, nessa toada, eu vou agradecer mais uma vez o Fábio e o Reinaldo aqui. Fábio, espero que você volte para vir conversar com a gente. O Reinaldo está mais aqui na FIA, a gente tem outras atividades aqui, mas muito bom ter você aqui e obrigado a todo mundo que participou. A gente vai ter um outro evento semana que vem, já vou deixar aqui um convite para quem quiser, a temática é diferente, a gente vai falar sobre o financiamento do mercado de carbono, né? Então já é uma questão mais ambiental, a gente vai ter o Bruno Aranha lá do BNDES, a Maria Eugênia da UNECPAI e a Carol Prolo da Stock Associados, que é especialista em mercado de carbonos, para conversar com a gente. Então, quem se interessar por essa temática, segunda-feira que vem eu vou estar aqui de novo com vocês, Fábio e Reinaldo também estão convidados, obviamente, e nos vemos na próxima. E, gente, não se esqueça, quem quiser concorrer a essas bolsas, né, e participar, a gente tem ainda aí umas 2 ou 3 semanas para estar analisando. A Lorete colocou ali o link, não deixem de preencher, ou então entrar em contato com a gente lá na secretaria. Também estamos aqui para responder qualquer dúvida. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Prazer estar com você. Bom te ver, Reinaldo. Tchau, tchau. Também.